A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é missionária Solange, sou pregadora do Minuto de Reflexão, mas também venho ensinar para vocês sobre a Palavra de Deus. Então hoje quero explicar para vocês sobre o que o detém o anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, no versículo 6 e 7, o que detém o anticristo. Então eu quero estar explicando para vocês o que o detém. Não vou questionar o que outros ensinamentos querem dizer, o que o detém, mas vou se focar somente no meu. Em Romanos 13:1, fala que nós temos que obedecer às autoridades humanas, porque Pedro, em Mateus 16:19, ele recebeu a chave do reino dos céus. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, como casamento. Então, como Deus deixou autoridade para o ser humano, para um pastor, para uma autoridade no cartório, para que possa deixar registrado o casamento aqui na terra, então é ligado no céu também. Através de Pedro, o Senhor deu para ele essa autoridade. Então, o que nós temos que entender, o que eu quero explicar para vocês, eu quero passar duas revelações: o que detém o anticristo e aonde o Donald Trump ele está ligado na palavra, onde o Donald Trump está na palavra. Então, nós vamos lá para Daniel, no capítulo 11. E vamos começar aqui no versículo 16, que diz assim: o que, pois, vier contra ele, o fará bem o que quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. Resolverá vir com toda a sua força e todo o seu reino, entrará com acordo com ele dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas, como um príncipe, fará cessar-lhe o oprório e ainda fará recair esse oprório sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Então nós vemos aqui, irmãos, eu quero explicar para vocês o seguinte: como Deus deixou autoridade na terra, de que os homens têm que seguir leis aqui na terra. Então, uma pessoa, quando ele recebe um mandato de presidente, ele tem que cumprir os 4 anos dele. Ele pode até ser reeleito, ficar 8 anos. Mas ele tem que cumprir esses 4 anos, caso ele não receba o impeachment. Mas até aí tudo bem, ele vai passar os 4 anos dele. Não tem como um outro presidente, no caso do impeachment, de uma morte, querer pegar o cargo do presidente, né? Então, só quando o presidente pede renúncia, ou quando ele morre, ou quando há o impeachment, nessa situação, né, o vice-presidente pode assumir. Mas se não acontecer nenhuma dessas situações, o presidente ele cumpre os 4 anos dele, ninguém tira ele lá se estiver tudo certo, se não houver o impeachment. Então, ele estando 4 anos dele lá, ele tem que cumprir. Então, passou esses 4 anos. Se ele não quiser ficar lá e surgir um outro presidente, aí o outro presidente entra e aí ele fica 4 ou 8 anos se ele se reeleger. São regras que são destinadas
através da palavra de Deus. Então, tudo que se faz aqui na terra, tudo é orientado pelo Senhor, porque Ele deixou essa autoridade aqui na terra, que a gente obedecesse às leis humanas, que são orientadas pelo Senhor. Então, o que detém o anticristo? Mas primeiro eu vou explicar para vocês aonde que o Donald Trump ele se encaixa na palavra de Deus, aonde que Deus me deu uma revelação sobre ele. Então eu vou ler e vou explicar para vocês. Daniel 11:16. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Ele entrará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. Então nós vemos que o único presidente que entrou na terra gloriosa, que é Israel, foi o Donald Trump. Então, como ele fala que ele é um servo de Deus, ele é uma pessoa evangélica, então ele entrou com muita facilidade em Israel, né? Então ele conquistou com muita facilidade, né? Com a amizade que ele teve com o presidente de Israel. E no versículo 17 diz assim: envolverá e vir com a sua força e com seu reino, e entrará com acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Então, irmãos, o que nós vemos aqui no versículo 17? Ele diz assim, ele envolverá e virá com muita força e entrará com o seu reino. Quem foi a única pessoa que conseguiu entrar foi o Donald Trump. Ele conseguiu entrar com o reino dele. O que foi o reino dele? Foi a embaixada dos Estados Unidos que ele colocou dentro de Israel. Quando fala que ele deu uma jovem em casamento, casamento quer dizer contrato, quer dizer aliança. Então, quem está fazendo essa aliança com Israel é a filha de Donald Trump, a Ivanka Trump. Então, ele, quando fala dessa jovem que ele deu em casamento, casamento quer dizer aliança, é acordo, é contrato. Então, a Ivanka, ela fez a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Israel. A cerimônia aconteceu no dia 14/5/2018. Porém, né, o reino dele não vingou. Ele queria dominar aquele reino, mas não deu certo, né? No versículo 18: depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas com um príncipe fará cessar o oprório e ainda fará recair sobre ele o oprório, esse oprório sobre aquele. Então ele voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Então, aqui está falando que ele cairá, ele irá sair e entrará um outro presidente, um príncipe, né? Que vai cessar o mandato de Donald Trump. O John Biden agora que assumiu. Mas ele diz assim, no versículo 19, ele diz assim: ele então voltará para as fortalezas da sua própria terra. Ali, o que o Donald Trump fez? Ele voltou para a cidade dele e ali ele fez uma algazarra
uma algazarra ali naquele local. Quando esse príncipe chegou, o John Biden, para que assumisse a presidência dos Estados Unidos, então Donald Trump, ele ficou irado e ele se voltou para a terra dele. Ele atacou a própria terra dele, como que aconteceu quando o John Biden quando ele assumiu. O Donald Trump, ele fez uma convocação, ele convocou os manifestantes para atacar o Congresso. E desse ataque houve 4 mortes e 68 presos. Então aqui é onde está o Donald Trump na palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o mandato dele, ele se voltou para a própria terra dele, ele convocou manifestantes para atacar Jerusalém, houve mortes, houve muita violência. Então foi coisas muito ruins que o Donald Trump ele fez nos Estados Unidos. Então foi aí aonde que ele atacou, ele se voltou para a terra dele e atacou a terra dele, como está dizendo na palavra. No versículo 20 já está falando de uma outra pessoa. Então nós vamos ler o Daniel 11, o 20 agora. Levantar-se-á depois em um lugar que fará passar um exaltor pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isso sem ira e sem batalha. Então quando aqui nós estamos falando de Donald Trump aqui, virá John Biden. John Biden aqui está no versículo 20. Então o John Biden, ele não quer briga com ninguém. Ele vai aceitar tudo vai poder fazer agora nos Estados Unidos, toda a orgia, tudo que é contra a palavra de Deus ele vai aceitar. Ele vai aceitar os abortos, ele vai aceitar a prostituição, ele vai aceitar a manifestação gay. Então ele não quer briga com ninguém. Então o que ele quer fazer é juntar dinheiro, né, para poder ficar ali. O que ele quer é se alinhar com todos ali, né? E não quer briga com ninguém, não quer intriga com ninguém. Ele só quer ficar tranquilinho ali, porque ele vai concordar com tudo que vier para ele vai concordar. Mas a palavra diz que ele ficará pouco tempo e será destruído. Como Donald Trump diz ali, ele caiu e não será achado, e vão esquecer dele, ou haverá até uma morte, não sei. Mas assim também vai acontecer com John Biden. Ele cairá e ficará pouco tempo. Pode ser que ele fique os 4 anos dele ou menos ainda. Então, no versículo 21 de Daniel 11, já está falando de uma outra pessoa. Então, está dizendo assim um pouco dessa pessoa. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele e serão quebrantadas, como também um príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente.
Virá também caladamente em lugares mais férteis, em províncias, e fará o que nunca ninguém fez em seu país, nem os seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo e os bens, e maquinará seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui está falando da vinda do homem da perdição. Está falando do anticristo. Do versículo 21 até o versículo 45, irmãos, eu peço que vocês leem lá. Eu não vou ler porque fica muito longo para mim ler. Está falando somente de uma pessoa. Está falando do homem que tomará o reinado dos Estados Unidos. John Biden, no versículo 20, cairá. E quem irá assumir o mandato dos Estados Unidos é o anticristo. Então, ele virá com toda a força dele. No versículo 41 do 11, diz assim: ele entrará também na terra gloriosa, muito entrar na terra gloriosa e com poder atacarão, mas alguns escaparão, como Edom, Moabe e as primícias do filho de Amon. Estenderá a mão também contra a terra do Egito e não escapará. Apoderar-se dos tesouros de ouro, de prata e todas as coisas preciosas do Egito. O Líbio e a Etiópia o seguirão. 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado como um grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palaciais entre os mares contra o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, essa parte aqui, irmãos, está falando que ele virá contra a cidade gloriosa. Ele atacará Jerusalém. Em Zacarias 14, fala sobre esse relato que ele irá atacar Jerusalém. Quando ele vir com os seus soldados, ele virá pelo mar, aonde que está o Monte Megido. Por isso que a palavra está dizendo que ele virá através dos mares, no Monte Glorioso. É o Monte Megido. Ele vai levar os soldados até o Monte Megido, e ali os soldados irão a cavalos, porque eles vão vir de barcos, né? Eles provavelmente vão vir de cavalo e vão atacar Jerusalém, aonde será o fim dele. Por quê? Porque o Senhor se levantará para salvar Jerusalém, aonde que ele vai colocar os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. Ela vai fender, ali eles vão fugir novamente para o Monte Megido, que ali é onde que foram feitas muitas guerras ali, é conhecida como o Armagedon, naquele local ali. E ali o Senhor vai atacar e vai matar esses soldados. Então, o que eu quero explicar para vocês? O que detém o anticristo? Ele tem que seguir as autoridades. Ele tem que esperar o tempo dele. Ele não pode ultrapassar. Ele não tem como ele tomar o mandato de outro presidente. Então, em Daniel, no versículo 16, aqui está falando sobre Trump. No versículo 20 está falando sobre o John Biden. E no versículo 21 do 11
Está falando sobre a vinda do anticristo. Quando John Biden cair, quem vai assumir o reinado dos Estados Unidos é o anticristo. Então, o que detém o anticristo? É o tempo dele, ele tem que esperar as regras humanas. Ele tem que esperar o tempo dele, ele tem que esperar. Donald Trump caiu, o John Biden vai ficar o tempo dele, mas a palavra fala que ele vai ficar pouco tempo. Depois que acabar o mandato do John Biden, aí sim vai se levantar o anticristo. Então, o que detém é o tempo. Ele tem que esperar um mandato, ele tem que esperar os outros presidentes ficarem esse tempo de mandato que eles têm que cumprir. Caso não haja assim um impeachment, caso não haja uma morte. Então, nesses casos, ele tem que esperar um mandato do presidente para depois ele chegar a vez dele. Então, o que detém ele é o tempo. Ele tem que esperar o tempo dele, ele tem que esperar chegar o mandato dele. Então, irmãos, eu peço desculpas em algumas coisas que eu acabei me atropelando na forma de explicar, até porque o meu filho estava aqui perto de mim. Mas eu espero que vocês possam ter entendido o que detém o anticristo. Ele tem que esperar, ele tem que respeitar as autoridades humanas. Cada presidente tem o seu tempo de mandato. Então, cai um, levanta outro, cai um, levanta outro, até chegar o dele. Então, para vocês verem, irmãos, como realmente o mandato do anticristo está próximo. Mas a palavra fala que no versículo 20, que fala do John Biden, não está escrito, irmão, vocês têm que entender que não está escrito o John Biden. Deus me mostrou isso através do versículo 16. O Senhor foi mostrando para mim os acontecimentos, que essa pessoa do versículo 16, o Senhor me mostrou que ele entrou na terra gloriosa, ninguém impediu ele. Então ele entrou com o quê? Com a embaixada dos Estados Unidos em Israel, conquistou Israel, porque ele fala que ele é cristão. Se ele é, eu não sei, mas ele fala que ele é cristão. Então ele conquistou a confiança do presidente de Israel. Então é isso que detém o anticristo. É o tempo dele, tem que esperar o mandato de todos os outros presidentes para até chegar no tempo dele. Ele não pode atropelar esse tempo. Enquanto isso, a palavra fala que ele vai fazendo intrigas, ele vai fazendo discussões, ele vai jogando um contra o outro, ele vai num país, vai lá, conta uma mentira lá, vai jogando um contra o outro, e assim ele vai conquistando aqueles países ali. Então, quando o John Biden cair, ele vai entrar com toda a força dele, né? E com pouca gente, porque ele tem poucas pessoas com ele. Ele não é uma pessoa tão conhecida assim, ele está começando a ser uma pessoa conhecida. Eu já tenho a minha opinião formada sobre quem é o anticristo, mas eu prefiro não dizer, né? Vamos esperar ele se levantar. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dizer, tá bem, irmãos? Então eu quero deixar esse entendimento que o Senhor passou para mim. Eu peço desculpa por eu ter me engasgado ali na leitura, ter me perdido em alguma coisa, mas eu creio que eu devo ter explicado de uma forma que vocês conseguiram entender. Se vocês quiserem deixar comentários, me questionar a opinião de vocês, eu agradeço, irmãos, para saber que esse entendimento que o Senhor me deu
para poder explicar para vocês terem noção o tempo que o anticristo está chegando não seja em vão, porque esse entendimento não é meu, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, então ele me trouxe aqui para poder explicar para vocês. Amém? Fique com Deus.